Fala, meus amigos do meu timão, tudo certo? Abraço para vocês. Seguinte, estou falando aqui direto do CT da Barra Funda porque tivemos há pouco um encontro com o novo presidente do São Paulo, o Harry Macis, que falou sobre alguns assuntos importantes, dentre eles a ida do Alisson ao Corinthians. Já é considerado aqui no São Paulo jogador do Corinthians, só que precisa, né, para que esse empréstimo seja concretizado, inclusive ele seja registrado pelo Timão, ele precisa ter esse pagamento, esse Pix caindo na conta do São Paulo. Tá tudo certo, a troca de documentação vai acontecer, R$1 milhão à vista, mais R$500 mil que devem ser pagos no segundo semestre de 2026. O detalhe também é o seguinte, tem uma multa alta de R$2 milhões para que o Alisson possa enfrentar o time do São Paulo e prevaleceu de fato o pedido do técnico Dorival Júnior. O presidente contou pra gente que o Alisson não queria permanecer mais no São Paulo e por conta disso ele acabou sendo negociado por empréstimo. Tem inclusive valores, mais detalhes, daqui a pouco vocês vão até debater sobre isso, né, que foram contados pra gente pelo presidente, para que o Corinthians fique com ele em definitivo. Valores já fixados e tem também essa meta, né, que o Corinthians pode adquirir 10% do passe do jogador, tem que pagar um valor ao São Paulo, valor esse importante também, caso ele cumpra 25 jogos, jogando pelo menos 45 minutos. Vamos falar um pouquinho do lado de dentro do campo, né, do Alisson, como ele joga, como ele atua, porque ele sempre foi um jogador mais avançado. Jogava como um ponta-direita no time do Grêmio, por exemplo, era um jogador de ataque. Ele foi trazido e também essa relação com o Dorival, de muita confiança de ambos os lados, ela se construiu na mudança de posição do Alisson. O Alisson passou a ser um segundo volante, fez dupla, jogando, por exemplo, ao lado do Pablo Maia, de outros jogadores do meio-campo do São Paulo, de Rodrigo Nestor, mas sendo um segundo homem de meio-campo, auxiliando na marcação, mas sendo o primeiro cara, talvez, da criação do São Paulo, saindo, construindo desde lá de trás e sendo um motorzinho, caindo hora pela direita, hora pela esquerda, e hora que ele estava acostumado a jogar numa posição mais avançada, que nem precisava assim ter tanta preocupação com a marcação. Então o Alisson foi transformado num volante pelo Dorival Júnior, que é um cara que tem uma excelente relação, convidou para que ele fosse para o time do Corinthians e ele acabou aceitando até por essa proximidade dos dois. Ele não vinha num bom momento no time do São Paulo, ele inclusive estava incomodado de ser usado numa posição que muitas vezes não era dele. Ele já atuou como primeiro volante, mas não gostava de atuar dessa forma, né? O Pablo Maia ficou muito tempo machucado. O São Paulo contratou outros jogadores para o meio campo, o Marcos Antônio, por exemplo, que passou a fazer aquela função, a função de motorzinho, justamente era a função anterior do Alisson. Como o Marcos Antônio chegou, ocupou a posição do Alisson, quando ele entrou, além de ser preterido por alguns jogadores, quando ele entrou, ele considerou ser usado fora de posição. Até por isso ele acabou forçando essa saída do time do São Paulo, via que não tinha mais espaço, que o ciclo já tinha se encerrado. Então, é um jogador que pode atuar jogando como segundo volante, aquele cara que também vai ajudar na marcação, mas muito mais na criação, para entregar uma bola com qualidade para os meias ofensivos ou para o meia ofensivo, Rodrigo Garro, enfim, outros jogadores. Eu vejo o Alisson jogando numa segunda função com o Breno Bidon um passo à frente dele ainda. E ele auxiliando o Bidon na armação e também auxiliando o time do Corinthians. Pode inclusive ser um cara importante na pisada na área, porque ele tem essa característica, trazendo um pouco, né, a memória muscular e a memória de movimentação que ele tinha quando era atacante. É um cara que costuma pisar bastante na área. Pode agregar sim ao time do Corinthians, mas a fase dele não é boa. Isso pode mudar o fator anímico, o fator confiança, transforma um jogador para cima ou para baixo. Isso pode mudar agora que ele está com o pai dele, digamos assim, do futebol, o técnico Dorival Júnior. Ele pode reencontrar a boa fase e novamente as boas atuações vestindo a camisa do Corinthians, tá certo? Um pouquinho de informação, um pouquinho de opinião para todo mundo ligado no meu timão. Sempre uma honra poder compartilhar com vocês. Sempre que quiserem é só chamar. Grande abraço, Kaique Silva falando para vocês aí do estúdio.